Olá! Nesse vídeo de hoje falarei um pouco a respeito do estudo da histologia e como, basicamente, nós podemos utilizar esse tecido ou as células desse tecido para nós entendermos a fisiologia de um órgão, a fisiologia de um sistema, a questão da normalidade das células ou da morfologia normal de uma célula e do câncer. A histologia ela basicamente trabalha com um aglomerado de células. Isso é o tecido. E como dito nas primeiras aulas, existem vários tipos de tecido. Existe, por exemplo, o tecido epitelial, não só simples, com uma camada, estratificado, com várias camadas, pseudoestratificado, que ao microscópio nós não temos a ideia básica de onde começa uma camada e de onde termina essa outra camada. Temos o tecido ósseo, o tecido nervoso, o tecido sanguíneo, que é o único tecido líquido, o tecido muscular, estriado cardíaco, o estriado esquelético, o músculo liso, o epitélio prismático, colunar, o epitélio cúbico, que também são divisões do tecido epitelial, o tecido conjuntivo frouxo, as gônadas, né, com a sua fisiologia, sua morfologia do tecido germinativo. Para estudarmos esses diferentes tipos de tecido, a histologia ela utilizará não só o tecido-alvo, mas também métodos de coloração e fixação desse tecido em lâmina ou em um outro tipo de elemento, para que nós possamos estudá-lo a nível de microscopia. Lembrando que a microscopia ela pode variar de ótica ou eletrônica. Sendo a ótica, nós vamos usar uma fonte de luz para observar esse tecido, por isso microscopia ótica ou de luz. E quando nós estivermos falando de objetos extremamente diminutos, já em escala nanométrica, em escala atômica, utilizaremos o microscópio eletrônico, seja ele de varredura, de tunelamento, entre as diversas formas que esse equipamento pode nos oferecer. No caso da histologia, o uso mais comum é a da microscopia óptica, em que determinados tipos de corantes, principalmente a hematoxilina e a eosina, são capazes de fixar os elementos citoplasmáticos, o citosol, o núcleo celular e também a delimitação da membrana. Daí, utilizamos técnicas de histologia, onde nós usamos alguns fixadores, que vão nos dar a visão específica daquele tipo de estrutura que eu quero na célula. Vamos usar, além disso, meios de inclusão para fixar esse material, para que esse material possa ser depois confeccionado em lâmina. Utilizaremos uma ferramenta, geralmente o micrótomo, que vai cortar finas camadas desse tecido em espessuras extremamente finas para que nós possamos fixá-la em lâmina juntamente com o corante. Assim, a histologia ela nos garantirá, essas técnicas histológicas, elas nos garantirão a capacidade de identificar os tecidos, de identificar as estruturas celulares. Assim, sabendo o que é normal, podemos ver na morfologia das células as anormalidades dos tecidos para darmos, por exemplo, a nível de saúde, o diagnóstico correto para o indivíduo. Muito obrigado.